Beleza? Mas, sem demoras, quero chamar nessa noite aqui o pastor Fernando. Vamos aplaudir nosso pastor, trazer a palavra para nós nessa noite. Esse querido pastor Fernando, ele vai se apresentar, mas a esposa está ali servindo na intercessão, a pastora Grace, está a Gui aqui que é a filha, creio que ele vai falar para vocês. Mas o pastor Fernando já tem um tempo de caminhada aqui com a gente na Lagoinha. Já tem uns 2 anos já, Fer, que está com a gente? Mais até, né, eu acho. Mais ou menos 2 anos. Uns 2 anos, é uma benção, né? Vocês sempre vê ele servindo no parque ali, com coração de serve, em todo lugar, né? Serve no parque, serve na intercessão, tá em todo lugar. E hoje vai estar trazendo a palavra para nós. Amém? Amém. Glória a Estenda Deus. suas mãos, por gentileza, vamos orar para o nosso pastor. Senhor, nessa noite, colocamos diante de Ti, Pai, a vida do Teu Filho. Que o Senhor venha, Pai, de encontro, Pai, as palavras que Ele irá ministrar. Que seja direto do Teu trono, Pai, que Ele seja apenas instrumento em Tuas mãos, que o Senhor venha transbordar cada coração e que Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor. Reine, Pai, nesse lugar, transforme, cure, salve vidas e liberte, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Nós estamos aqui, Pai, para Te adorar e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Deus abençoe. Aleluia. Glórias a Deus. Paz, Lagoinha, boa noite. Bem, para quem não me conhece ainda, né? Esse dia eu tava aí na frente e me chamaram do tiozinho do parque, o tiozinho do estacionamento. Olha só. Mas meu nome é Fernando, conhecido como Pastor Fernando, sou esposo da Grace, pai da Gleistiver, da Mariana e do Aber. Amém? Uma família do qual o Senhor me abençoou, uma família do qual eu quase perdi. E o tema hoje que o Senhor colocou ao meu coração para estar compartilhando com os irmãos é escolhas. Vivemos de escolhas. Confesso aos amados que estávamos numa reunião de liderança e o pastor chegou para mim e falou: Fer, você ministra? Você prega no dia 22? Eu falei: meu Deus, há muito tempo que eu não gosto nem de falar pregar. Eu gosto de usar a expressão compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Amém? Porque todos nós lemos a Bíblia, eu creio. Todos nós conhecemos um pouco da palavra de Deus, conhecemos um pouco ou muito da história de Jesus, sabemos o que Ele fez para nós. Uma das grandes coisas que Cristo fez na minha vida foi A gente tem um costume de dizer assim, ó: eu aceitei Jesus. É uma expressão até bonita, né? Mas eu não, Jesus teve que me aceitar. Porque às vezes, a gente quando fala assim, eu aceitei Jesus, parece que Jesus era um coitadinho que estava lá e ninguém queria. Aí de repente, nós passamos eu vou aceitar. Amados, quem pagou o preço primeiro foi Ele. Quem nos aceitou primeiro foi Ele. Quem falhou primeiro fomos nós. Eu era uma pessoa irresponsável, uma pessoa que não conhecia Deus, mas mesmo não conhecendo a Deus, nós sabemos o que é certo e o que é errado. E nós vivemos pelo mundo como se não tivesse um dono. Sabe aqueles cachorros que fica na rua? Muitas vezes não tem lugar para dormir, come o que acha. E de repente ele encontra um lar. Eu era uma pessoa do qual sempre fui revoltado, dificuldade com meu pai, com a minha mãe. Uma pessoa rebelde, violenta, uma pessoa sem compromisso. E quando eu encontrei Jesus, eu descobri que eu tenho um pai, que eu tenho um dono, e não é o meu pai aqui da terra, aquele que me abandonou. Não, eu tenho um pai que é todo poderoso. Um pai que muda a história, um pai que lapida caráter. Um pai que olha para mim, para você, independente da forma que nós nos encontramos, as nossas falhas, com os nossos erros, Ele ainda nos chama de filho. Ele ainda nos chama de filhos e de filhas.
Mas quando eu falo assim que nós erramos primeiro, muitas vezes nós como criatura, nós queremos agir como criador, queremos nos pôr como criador, nós queremos decidir por nós mesmos, porque nós muitas das vezes esquecemos daquilo que Deus quer. É uma criança quando ela é pequena, né, a gente leva para onde a gente quer. Põe no carrinho, leva para lá, vai para o shopping, vai para o mercado, vai para casa da avó, para casa do vô. Mas quando ela cresce muitas vezes, como o meu Abner, às vezes eu falo, B, vou em tal lugar, ele fala, pai, eu não vou não. Eu não posso pegar o Abner no colo e levar. Porque ele já pode fazer as escolhas dele. Ele cresceu. Posso até ser que ele não amadureceu ainda, mas ele cresceu. Amém? Gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo na palavra do Senhor. No livro de Gênesis, capítulo 2, a gente vai estar lendo o verso 8 e 9. Uma passagem bem conhecida, uma passagem bem ministrada, bem pregada, bem conhecida por todos, eu creio. A palavra vai dizer assim, Gênesis 2, no verso 8. Depois o Senhor Deus plantou no jardim da região do Éden, no leste, e pôs o ser humano lá. O ser humano que ele havia formado. No 9, o Senhor fez com que ali crescesse árvores lindas e de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore da vida e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos comigo lá para o verso 15. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Eu não sei como é que está a sua tradução aí. O 16. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer das frutas de qualquer árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não come dessa fruta, pois o dia que você comer, certamente morrerá. O Senhor, ele cria o homem, ele forma o homem, ele prepara um jardim e coloca o homem lá. Mas ele dá uma ordem para o homem. Ele dá uma ordem para mim e para você. Ele prepara o que comer, prepara o que beber e fala assim, ó, você só tem que administrar. Você só tem que zelar, mas tem uma coisa que você não pode fazer. Há uma árvore do qual você não pode comer e não pode tocar. Mas como no início aqui eu citei algumas crianças, né? Tem criança que é assim, né? Você fala para ela não fazer, no primeiro momento ela não faz. Mas com o tempo aquilo ela começa tocando, ela começa fazendo. E muitas vezes nós diante de Deus nós somos assim. O nosso Deus, o nosso Pai do céu, muitas vezes Ele nos vê como criança mesmo. Como criança em que Ele quer pegar pela mão e levar onde Ele quer. Uma criança do qual Ele quer ver crescer e ser frutos bons. Mas aqui não. A palavra vai dizer que a serpente era o animal mais astuto, mais esperto do jardim. E num belo dia ela se encontra com Eva, ou Eva se encontra com ela, e elas começam a conversar. Até hoje eu não imagino Eva conversando com uma mulher, conversando com uma serpente. Um ser que tem medo de barata, que tem medo de lagartixa, conversando com uma serpente. E a serpente acaba enganando Eva. Isso a palavra vai dizer para nós, a serpente era um animal astuto e acaba enganando Eva. E ela vai dizer, ó, e Deus disse que o dia que você comer desse fruto, você vai morrer. E ela disse, sim, o Senhor falou que o dia que a gente comer ou tocar nesse fruto, nós morreremos. E ela vai dizer, não, vocês não morrerão. Vocês vão adquirir conhecimento. Preste bem atenção nisso, como Satanás, ele nos engana.
Enquanto elas estão só conversando, mas quando ele fala assim, ó, você vai adquirir conhecimento, aquilo para Eva vira algo especial. Ela tem uma vantagem ali, ela vai ganhar alguma coisa ali. E nós somos assim. Nós seres humanos, nós somos assim, infelizmente. E ela acaba comendo do fruto e dando do fruto para o teu esposo, e eles acabam comendo também. Igreja, me ajude a pregar. O que Deus tinha dito para Adão e Eva? Para não comer. Muitas vezes em nossas vidas, para quem nós tem dado ouvido? Qual é as vozes que nós temos ouvido? Para quem nós temos dado mais valor? Qual é as conversas? Qual os assuntos que mais nos atrai? Assunto que muitas vezes não nos edifica, não vai nos ajudar em nada, só vai cada vez mais nos levar para longe de Deus. Nós, infelizmente, nós somos seres humanos e nós gostamos disso, né? Tem pessoas que gostam de uma fofoquinha, tem pessoas que no serviço gostam de levar alguma vantagem, mas o Senhor está dizendo assim, ó, a palavra final é minha, mas a escolha é sua. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que defraudava, não defrauda mais. Aquele que fofocava, não fofoca mais. E muitas vezes nós estamos negociando as coisas de Deus. Eu não roubo tudo, mas eu pego um pouquinho. Ah, não é uma fofoca, é um comentário. A decisão será sempre minha e sua. E sabe o interessante disso? Que vai chegar um dia que nós vamos estar diante dele. E não adianta falar para ele assim, eu não sabia, não me falaram, não me ensinaram. Para aquele que tudo sabe, para aquele que tudo pode, não vai adiantar. Amados, a escolha será sempre minha e sua. Eu fico muito feliz por você estar aqui hoje, porque numa quarta-feira, pós um feriado, o dia foi cansativo para mim. E eu creio que seja cansativo para você também, mas você está aqui. Você escolheu estar aqui. E muitas coisas nas nossas vidas serão nós que vamos decidir. Será eu e você que teremos que decidir. Entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre ir ou não ir, entre falar e não falar. Quando o pastor falou para mim, Nânio, você ministra no dia 22. Gente, eu quase falei não. É sério, eu quase falei não. Sabe por quê? Porque eu venho de um ministério que ele não se acabou. Só trocaram a placa da igreja. O que acabou com aquele ministério foi fofocas. Foram pessoas desleais, pessoas que eram para fazer algo e não fez, que era para ir e não foi, que não era para ter falado e falou. E eu falei assim, eu quero ir procurar uma igreja, onde eu quero sentar e só ouvir falar de Deus. Eu não quero me envolver. Eu quero paz para a minha vida. Eu tinha perdido a esperança no ser humano. Aí quando eu chego na Lagoinha, e lá eu tinha muitos amigos, né? E quando eu saí de lá, eu falei assim, nossa, nunca vou ter amigos como eu tenho aqui. Aí quando eu chego na Lagoinha, eu encontro alguns doidos, né? Tem uns irmãos aí que vocês não sabem, irmão. Mas um dia vocês vão exercer algum cargo nesse ministério e vocês vão começar a conhecer as pessoas. Vai conhecer o Enéas, vai conhecer o David. Amém, esses irmãos são bênçãos.
E uma das coisas que eu agradeço a Deus nas minhas orações, até pelas amizades que Ele tem me dado. Aquele cara que falou, eu quero chegar, eu quero sentar, eu não quero fazer mais nada, eu quero simplesmente ouvir falar de Deus e pronto, acabou. E quando o pastor chega para mim, ele fala, aí volta tudo aquilo de novo na minha mente. Eu falei, amém, pastor. Amém, pastor. Sabe por quê? Porque eu sei quem me chamou. Eu sei de onde Ele me tirou. E eu sei aonde Ele quer me colocar. Só que eu não posso fazer algo para o meu Senhor. Eu não posso escolher servir ao meu Deus de uma forma pela metade. Eu não posso me entregar para Deus pela metade, porque Ele se entregou. Ele entregou o seu Filho inteiro para mim, ou por mim. E muitas vezes nós falhamos nisso. Nós estamos nos entregando para Deus pela metade. Nós viemos no culto como esse, muitas das vezes, meu amado, e o corpo está aqui. O corpo está aqui. Mas muitas das vezes a mente está lá fora, no problema, no que deixou, no marido, na esposa, no filho. A melhor coisa que nós possamos fazer quando nós entramos num lugar como esse, num ajuntamento como este, é realmente se entregar por inteiro ao Senhor. Se Deus não cuidar daquilo que nós largou lá fora, quem vai cuidar? Se o Senhor não tiver poder para cuidar do filho que ficou lá fora, da esposa que ficou lá fora, do marido que ficou lá fora, daquela situação que ficou lá fora, ninguém cuida. É por isso que quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos que nos entregar por inteiro. Deus havia falado com esse casal e na hora de decidir, na hora de escolher, escolheram errado. E a palavra vai dizer que todo dia, às 6 da tarde, o Senhor descia. Tem todo um estudo por trás disso daí ainda. A presença dele vinha para estar com Adão, para conversar com Adão, como um filho que trabalha o dia inteiro e tem um filhinho recém-nascido, ou tem um filhinho de 1 ano, que ele não vê a hora de chegar em casa para ver o seu filho. E quando Deus fala, Adão, aonde você está? O Senhor sabe todas as coisas. Será que Ele não sabia onde Adão estava? Adão, aonde você está? Adão, quando se apresenta para Deus, ele vai dizer assim, Senhor, eu ouvi sua voz no jardim e me escondi. Muitas vezes o inimigo ele faz isso com a gente. Ele nos humilha e muitas vezes ele não nos permite chegar diante de Deus e dizer, Senhor, me perdoa. A melhor coisa que nós possamos fazer, meu irmão, diante de um erro, porque o pecado ele é um erro, é o pecar, ele é um erro. Mas tem pessoas que estamos falando da primeira criação, ela se esconde de Deus, não se apresenta para Deus, fala, Senhor, eu errei, eu pequei. E na passagem o Senhor vai dizer assim que Ele havia feito a mulher para fazer companhia para o homem, né? Para que ele não ficasse só, para que ele pudesse ter uma companhia. A costela, né? A gente brinca muito com isso. Lá, ó, minha costela está lá atrás, lá, ó, com as mãos levantadas lá. Ó. Aquela lá é a minha costela. Mas naquele dia, a primeira coisa que Adão falou foi assim: Deus fala para ele, olha, vocês comeu do fruto que eu falei para você não comer. Ele vai dizer, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele tenta passar a culpa para Eva. Meu amado, toda vez que você falar com alguém, enfrenta o problema.
parte para cima, sabe? Se humilha. Peguei dinheiro emprestado, nossa, dei um prazo e agora não... Vai lá, conversa. Pisou no pé de alguém, ô meu irmão, me perdoa. Ainda há tempo para mim e para você. Tem uma passagem interessante em 1 Samuel 5. A palavra vai dizer que Israel estava em guerra com os filisteus. E na primeira batalha que eles tiveram, o povo de Israel, ele perde essa batalha. E naquele dia eles perdem 4.000 homens. Desobediência, ele perde 4.000 homens. E de repente ele fala assim, nossa, o Senhor nos abandonou. Deus não está mais conosco. Mas eles se lembram da arca, que representa a presença de Deus. Então vai para Siló e vai lá e pega a arca. E eles pegam a arca e traz para o meio do arraial de novo. E quando eles estão chegando, quando a arca chega no arraial, o povo de Israel, os soldados começam a comemorar, começam a gritar, a presença de Deus chegou, a presença de Deus chegou. E lá no arraial dos filisteus, eles também escutam esse barulho. Eles escutam o povo de Israel comemorando, os soldados comemorando. E eles falam, o que será que está acontecendo? Por que eles estão comemorando? E chega a informação até eles, fala assim, a arca, a presença de Deus chegou com eles lá. E eles conhecem a presença de Deus, eles conhecem esse Deus. Que eles falam assim, esse Deus é o mesmo Deus que tirou esse povo do Egito. É o Deus que fez tudo aquilo, todas aquelas pragas no Egito. É esse Deus que destruiu o Egito. É esse Deus que castigou o Egito. É esse Deus que colocou o faraó no lugar dele. Aí vem os líderes, e fala assim, só que o negócio é o seguinte. Israel já foram nossos escravos. Se nós perder essas batalhas para eles, nós vamos nos tornar escravo deles. Como diz o pastor, vamos para cima. Vamos para cima. Só faltaram falar, seja lá o que Deus quiser. E foram para a guerra com Israel. Está lá os soldados, está lá a arca representando a presença, e se encontraram no campo de batalha e, como diz a Grecinha, o pau caiu a folha. Naquele dia, na primeira batalha, Israel tinha perdido 4.000. Na segunda batalha, eles perderam uns 30.000 soldados. E perderam a arca. Lembra do despojo de guerra? Se você venceu a guerra, os despojos são seus. É aqui que começa uma história interessante. Os filisteus tinham um deus chamado Dagon. Tinha até um templo para ele lá. E eles trazem a arca comemorando e levam até o templo de Dagon. E deixa na frente de Dagon. Olha quando Deus quer fazer as coisas, quer provar algo para nós, que independente do resultado, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que tem se levantado contra a tua vida, eu não sei como é que está a sua fé, eu não sei se você ainda continua conseguindo ver Deus, sentir Deus. Eu não sei como é que está a situação da sua casa, da sua família. Muitas vezes a gente olha e fala, Deus nos abandonou, Deus nos deixou. Estou passando por um perrengue danado. Olha a luta com esse marido, com essa esposa, com esse filho. Olha esse problema na justiça. Olha essa perseguição. Olha o medo de perder o emprego. A minha loja vai dar certo ou não vai? Mas eu tenho algo para falar para você nesta noite. Deus ainda está nesse negócio. Amém? Por mais que muitas vezes a gente não consegue ver, Deus ainda está nesse negócio. Me ajuda, igreja.
Deus tirou Daniel da cova dos leões? Deus tirou Daniel da cova? Deus tirou os 3 meninos da fornalha? Não. Mas Deus estava lá. Pode ser que rei Dário não... Daniel, será que o seu Deus, ele pode te salvar? Cara, se ele vai me salvar ou não vai, eu não sei. Só sei que eu estou indo para a cova aqui, ó. Eu não sei o que você tem passado, mas Deus ainda está nesse negócio. E eles colocam a arca de frente com a estátua de Dagon. Segundo alguns estudiosos, vai falar que ele era metade homem e metade peixe. Dentro de uma brincadeira, a gente podia falar que ele era um sereio. Metade homem e metade peixe é um sereio. E na primeira noite, eles deixam a arca de manhã, cedinho eles vão lá ver o que aconteceu. A palavra vai dizer que Dagon está caído de frente para a arca, como se estivesse se prostrando. Eles não acreditam naquilo no primeiro momento. Como? Será que a terra tremeu? Será que ventou e a estátua caiu? Uma estátua pesada dessa, será que um ventinho derrubou o Deus Dagon? Será que um tremorzinho de terra derrubou um Deus tão forte, tão poderoso? É que na verdade eles não queriam acreditar que a presença faria aquilo. Mas são um povo teimosos, é um povo orgulhoso. Aí os líderes de novo vêm assim falar, levanta a estátua. Levanta a estátua de novo. Foi um vento que derrubou o nosso Deus. Um ventinho derrubou o nosso Deus. Levanta lá. Ele é poderoso. Levanta de novo. Chega a noite. De manhã o povo já está curioso. Quando eles entram no templo, Dagon está degolado e cortado. Opa. O tema é escolha. Vivemos por escolha. Se eu tenho um Deus, que eu já conheço a fama dele, e ele acabou de derrubar aquilo que eu acredito, cara, eu quero esse Deus para mim. Mas vocês sabem o que eles fizeram com a arca? Vocês sabem o que eles fizeram com aquilo que representava a presença de Deus? Eles mandam embora. Tem que fazer uma pergunta para você nessa noite. O que tem te amarrado? Contra que há muito tempo você tem lutado? Muitas vezes nós recebemos uma palavra de Deus, não, mas não é para mim não, é para o fulano, não, é para minha vizinha. Amados, nós estamos em um tempo de renovo. E os filisteus simplesmente, eles não aceitam aquilo, eles querem mandar a arca embora. E a palavra vai dizer que eles começam a ter tumores. Eles começam a sofrer. E sabe o que eles fazem? Vamos reunir aqui os nossos reis e vamos ver o que a gente faz com essa arca aqui. E eles começam a mandar a arca cada vez para longe. Vai para Asdod, vai para Ecrom. E todo lugar que a arca chega, todo mundo fala, não traz morte para nós não. Não traz morte para nós não. As doenças só param quando ela volta para Israel. Entenda algo na sua vida. Aquilo que é seu, ninguém tira. Muitas vezes Deus tem nos dado coisa, e Ele não pega de volta. Somos nós que perdemos. Deus tem dado oportunidade para tantos crentes, para tantas pessoas, e ela perde. A obediência ao Senhor, a santidade, o nos guardar para ouvir a voz de Deus,
é que vai nos ajudar nisso. Tem muitas coisas que é de Deus e a gente fala, não, isso aí é do diabo. Não é do diabo. Tenha a sensibilidade do Espírito Santo, meu irmão. Comece a buscar mais de Deus. Comece a ter um pouco mais de intimidade com Deus. Eu estou aqui agora. Se uma das minhas filhas gritar lá fora, opa, e essa voz eu conheço. Convivência, vive junto. Quanto mais nós estivermos mais perto de Deus, mais de Deus nós vamos conhecer. E quanto mais de Deus nós conhecermos, a gente vai descobrir que nós não somos nada. Porque quando eu tenho um encontro com Cristo, a minha opinião, aquilo que eu acho ou deixo de achar, não vale de nada. O que tem que mandar em nossas vidas é a palavra de Deus, é aquilo que agrada a Cristo. Quando eu falei para vocês que quase eu perdi minha família, Deus me deu uma família tão linda, abençoada, e eu bagunçando. Quando Jesus me aceitou, que abriu meus olhos, que eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida? A primeira coisa que eu fiz, eu preciso de um caráter novo. Eu preciso de uma postura nova pela minha família. Quando eu pedia para Deus, eu falava assim que eu não tinha tempo para ler a Bíblia, eu falava que eu não tinha tempo para ir para a igreja, eu falava que eu não tinha tempo. A primeira coisa que foi quebrar minha perna. Meu amigo, quando quebrou minha perna, eu fiquei 6 meses com essa perna quebrada. Eu tinha tempo para tudo. Um calor danado, um gesso, aquilo coçava. Eu falava, Deus judiando de mim aí. Então eu olhava para minhas meninas, olhava para minha esposa, olhava para os meus amigos. Muitas vezes a gente precisa mudar pelos que a gente ama. Eu falava assim, daqui para frente eu quero ser um bom exemplo para todo mundo. Eu passava na rua assim, aí os caras zoavam, né? Falavam, nossa, Nando, você virou um bundão, cara. Você perdeu tudo, sabe? Você está até andando esquisito. Amado, aceita aquilo que Deus tem para você. Se é para mudar o jeito de falar, o jeito de andar por Ele, para fazer a diferença nessa terra, por Ele, mude. Hoje, pela a glória do Senhor, eu tenho amigos que eu ganhei para Jesus, que são pastores, presbíteros, até diácono, até apóstolo. Eu encontro com eles e nós se abraçamos, e nós choramos, e nós comentamos da palavra de Deus. E hoje eu olho para trás e eu falo, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por um dia eu estar em um lugar e o Senhor ter me encontrado. O que estava no cantinho lá, abandonado, perdido no mundo, achava que era tudo e no final não era nada. O Senhor me levantou e falou assim, vem aqui, eu vou mostrar para você o que é viver nessa terra. Eu não sei como é que tem sido a sua caminhada com Cristo Jesus. Eu não sei o que você entende de obediência a Deus. Talvez você, como eu, teve problema com seus pais. Tive problema com a minha mãe. Minha mãe me batia com espada de São Jorge. Minha mãe me levou numa benzedeira, que a benzedeira falou assim para ela assim, olha, dona Ana, esse menino é 7 surra. São 7 sexta-feira, às 6 horas da tarde, arrepia o chicote nele. Na primeira surra eu não percebi, né? Na segunda eu fiquei desconfiado. Mas na terceira, eu falei, não, tem um plano aí em andamento. E muitas das vezes eu não estava fazendo nada. Sossegado, sentado na cadeira lá em casa. Gente, deu 6 horas da tarde, é a hora da surra. Esse povo, esses filisteus, eu não sei se você é como eu, né? Minha mãe é aquelas mineiras. Então quando ela
eles escolhem um Deus, ou muitas vezes veio de um terreiro, ou tem alguma entidade que idolatra, é difícil para eles abrir mão. Que tem um Deus mais poderoso que o Deus deles. Minha mãe é uma bênção, eu amo minha mãe. Eu chamo ela de Dona Ana. Aquela mulher que não me deixou ficar internado. Aquela mulher que me tirou da FEBEM. Aquela mulher que lutou por mim. A Dona Ana foi um ser tão especial que Deus usou para me instruir o caminho que eu devo andar. Mas chega um determinado momento que eu preciso caminhar com as minhas pernas. Tem algo em nossas vidas, meu amado, que nós vamos ter que passar. Tem algumas dificuldades para que a gente possamos crescer. E nós temos que passar. A cova estava lá, a fornalha estava lá. E Deus não tirou eles da fornalha, não tirou da cova, mas estava lá com eles. E eles passaram. Aleluias. Glória a Deus. E a escolha sempre será minha e sua. Amém? Josué vai dizer assim, capítulo 24, 15. Vocês, eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Moisés vai dizer, Deuteronômio 30, 19, 30, 15. Eis que deixo diante de vós a bênção ou a maldição. É você quem escolhe. Escolha a mudança. Escolha ser certo. Escolha ser correto. Escolha ser bênção na vida de alguma pessoa. A gente fala assim que o evangelizar é só para os pastores, para os líderes. Não, não, evangelizar é seu também. Ah, então quer dizer que... Não, a sua vizinha, aquele seu amigo do trabalho, aquele seu funcionário, aquilo que nós recebemos de Deus é para a gente levar. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça, colocasse a mão ao seu coração e buscasse o seu Deus. Você contasse para Ele como é que está a sua vida. Conta para Ele do que você tem ouvido e tem te assustado. Conte para Ele das suas incertezas. Conte para Ele da tua insegurança. Conte para Ele dos teus medos. A escolha de orar nessa hora é sua. Fala para Ele daquilo que tem te preocupado, aquele que tem tirado a tua paz. Fala para Ele. Conte para Ele o que tem feito com você, a humilhação que você tem passado, os apontamentos. Conte para Ele, fale para Ele. Ah, não, Nandi, mas o Deus sabe, o Senhor, Ele sabe todas as coisas. Ele me entende, Ele me vê, Ele me conhece desde o ventre da minha mãe. Não, mas nosso Deus é um Deus de relacionamento. Fala para Ele o pensamento que você tem de desistir, de ficar pelo meio do caminho. Fala para Ele dos votos, dos propósitos que você fez para Ele nesse início de ano. E até agora você não começou. Fala para Ele do ministério que você começou e parou. Fale para Ele. Senhor Deus, nosso Pai, no poder do nome de Jesus, nesta noite, nesta hora, Deus, nós clamamos a Ti. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está nesse lugar, e o Senhor conhece o nosso coração, sabe das nossas dificuldades, das nossas necessidades, sabe o que precisamos, ó Deus. Muitas vezes nós olhamos para Ti, Senhor, e não nos sentimos indignos de entrar na Tua presença para Te pedir ou Te dar algo. Muitas vezes, Senhor, a vergonha, Senhor, nos trava, nos para. Muitas vezes, Senhor, somos pessoas orgulhosas.
Nós sabemos que o Senhor pode fazer, nós sabemos que o Senhor pode mudar, Senhor, e nós não. Senhor, muitas vezes nós temos falta de fé, de acreditar, Senhor, que possa haver mudança. Senhor, restaura, Senhor, o relacionamento com a minha família. Ajuda-me, Senhor, a perdoar. Ajuda-me, Senhor, a estender a mão no poder do nome de Jesus. Não tire de nós, Senhor, a alegria de estarmos na Tua presença. Não tire de nós, Senhor, a alegria de ser chamado de Teus filhos, ó Pai. Não nos reprova, Senhor, não nos reprova, Senhor, não nos reprova. Tu conheces o nosso coração. Sabe, Senhor, as nossas noites choradas, sofridas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos estar contigo, Deus. Nós não podemos sair desse lugar, ó Deus, sem sentir a Tua presença. Nós não podemos sair desse lugar, Senhor, sem sentir o Seu toque. Nós precisamos, ó Deus, de um abraço. Nós precisamos, Senhor, ter a certeza que o Senhor realmente é um Deus conosco.